Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Gioni, o seu host, e eu estou aqui com Lucas Dude, e hoje nós estamos aqui para falar que acabou, a gente exorcizou o último fantasma que faltava para essas adaptações, e hoje nós estamos bem acompanhados do André para falar dessa magnânima adaptação aqui. Nossa, magnânima é uma palavra muito à altura do nosso convidado de hoje, né, cara? Nosso convidado que fazia tempo que não aparecia, né, cara? Eu só apareço pra coisas magnânimas, pô. Foi da última vez, foi não. Ele só veio pra falar de coisa boa, velho. Não chama ele pra falar de coisinhas mais ou menos, né? E por coincidência, eu também fui chamado pra falar do One Piece. A gente fez um cast sobre One Piece, eu tava lá também. Foi? Nossa, eu nem lembro. Quanto tempo faz isso? Aconteceu a mesma situação, eles falaram que na verdade era porque eu fui a última opção, não tinha mais ninguém pra chamar. Mentira! Pra mandar o convite pro Pedro, eu mandei assim, ô Pedro, tá, tu assistiu o live action de One Piece? Assisti. Tá assistindo no final de semana? Tô. Tá, mas tu gostou ou não? Aí eu fui a peneira se gostou não, pô, já tá panelinha aqui. As duas primeiras perguntas era só pra perguntar mesmo, né? Porque a pergunta legítima vem, tá, mas tu gostou, Pedro? Aí se o Pedro fala que ele não gostou, ele já vem armado com duas pedras. É porque mesmo gostando, ele já vai vir armado, né? Então é legal o cara filtrar antes. Mas eu confesso, senhor Dude, que eu já vou aqui fazer uma confissão pra ti, tá? Que pra mim não é 100% também, tá? Pra mim não é 100%, não é 100% esse cast. Eu vou falar que pra mim é 1000% em comparação às outras adaptações, tá? Justo. Mas bom, estamos aqui hoje, pra quem boiou, clicou no episódio, não viu nada, a gente tá aqui hoje pra conversar sobre o live action de One Piece. Não vou dizer que estamos atrasados pra esse conteúdo, a gente tá gravando uma semana depois do bagulho ter lançado, basicamente, uma semana e pouquinho, só que a internet já tá explodindo de conteúdo desse negócio. Então espero que a gente consiga contribuir aqui pra discussão, tem muito a ser falado sobre esse live action, porque olha, foi, cara, como o Dude falou, é diferente dos outros live actions que a gente tava habituado a ter. De fato, assim, é bem fora da curva. Eu tô bem curioso pra saber a opinião dos dois aqui, porque eu pessoalmente não conversei com os dois muito a fundo sobre isso. A gente só deu umas pinceladas por cima, assim, mas sem sombra de dúvida ele se destacou em muito. Não só pelo nível de produção que ele teve, mas pelo nível de cuidado diferente das outras obras que foram apresentadas, né? E também uma coisa que eu parei pra perceber é que, cara, pra mim, essa adaptação foi feita pro fã, sabe? Não foi uma parada tipo Death Note que foi feita uma americanização, sabe? Ah, é uma boa. Foi uma coisa feita de fã pra fã, sabe? Se tu não é fã da parada e tu tá assistindo, tu vai ter que curtir o que o fã curte, sabe? Porque eu achei muito interessante essa pegada deles. Essas e outras discussões vocês vão ter aí acompanhando o episódio até o final dele, então fiquem com a gente. Eu só vou, antes de entrar aqui no tema, com certeza lembrar vocês mais uma vez de como vocês podem virar nosso Nakama. Lembra disso, Dude? Meu amigo, tu não vai levantar isso de novo. Eu nem lembro quando que a gente falou isso, cara. Faz uns casts já, né? Faz uns 2 meses aí que rolou essa piada do Nakama. Mas você pode vir ser nosso Nakama. Olha aí, cara. Como você pode virar nosso Nakama? Conta aí, Dude, pra pessoa. Como é que ela pode virar nosso Nakama? Cara, pra você virar nosso Nakama, você basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que acessar o catarse.me/Cúpula do Trovão. E a partir de cincãozinho assim, ó, 5 beris, quase nada... Você pode apoiar a cúpula a chegar em mares desconhecidos para encontrar novas ilhas e encontrar novos tripulantes. Olha aí, ó, essa aí eu chamei, hein? Essa aí foi boa. Essa aí foi boa, cara. Essa é uma das formas de você ajudar a cúpula. A outra é, basicamente, comentando nos episódios no Spotify e no YouTube, mandando recadinhos, feedbacks, curtindo nosso vídeo lá no YouTube, se inscrevendo no canal e por assim em diante. Este é um mundo diferente de todos. Repleto de mistérios e repleto de perigos. Centenas de ilhas estão espalhadas por vastos mares. E ao longo desses mares estão aqueles que vivem de acordo com suas próprias regras. Que buscam uma vida de liberdade e aventura. Este é o mundo de piratas.
Beleza, gente, então, mergulhando no episódio, eu vou começar com primeiras impressões, é óbvio, a gente sempre começa com primeiras impressões, só que antes eu quero deixar um breve disclaimer aqui pro ouvinte, porque até conversando com o Dude aqui, a gente combinou que esse cast vai ser um cast meio que com spoilers. Vai ser um cast com spoilers, por quê? Primeiro, a gente tá falando de One Piece e de um arco que foi adaptado, faz quase 20 anos, eu acho, que esse arco nasceu. Tempo. Então faz muito tempo. Então é uma coisa assim que não tem muito spoiler a ser dado. Porém, existe a chance de você, ouvinte, nunca ter dado a chance pro One Piece. Então você foi lá e assistiu o live action, ou você só conhece o One Piece material original e não pensou em assistir o live action. Então nosso trabalho aqui hoje vai ser o quê? Discutir sobre o live action, ao mesmo tempo que tenta meio que convencer você que não assistiu, porque tá com receio. E cá entre nós, é super justo você estar com receio. Nossa, o cara é maluco, mano. Em 84 países no mundo ele tá no top 1, velho. É justo a pessoa ficar com receio, cara, porque live action não tem um histórico bom, sabe? Então agora tudo bem, agora já vê tanta gente falando bem, vendo notícias como essa aí que tu falou agora, beleza. Mas a pessoa que não foi assistir ainda, tem um pouco disso, eu consigo entender, sabe? Então, mas, cara, você ouvir esse podcast, mesmo que você não assistiu live action ainda, provavelmente não vai prejudicar a sua experiência, muito pelo contrário. Eu acho que você vai com um viés ideal e a expectativa alinhada para esse live action que, já jogando minhas cartas na mesa, muito legal, com ressalvas, mas muito legal. Mas vamos lá, sem mais delongas, primeiras impressões. Pedrão, cara, tu que faz um tempo que não aparece aqui, eu tô muito curioso, como é que foi o teu contato com esse live action? Porque a gente nem conversou muito sobre isso, o convite veio meio de supetão, meio do nada aqui, né? Nossa, eu então, já conhecendo o Pedro, já imagino o que ele vai falar, velho. Foi do nada, cara? Como é que foi pra ti? Como é que tu chegou nesse live action? Então, primeiro, não é novidade pra ninguém da cúpula que o primeiro trailer eu desci o pau. Falei que ia ser um lixo, que ia ser ridículo, pelo amor de Deus. Cara, é bem a cara do Pedro mesmo falar isso, velho. Não, mas ó, de verdade, mano, o primeiro trailer é ruim com força. O primeiro trailer assim... Ah, mano, também não precisa avacalhar assim. É por causa que a gente vem de uma era de muita desconfiança, velho. Eu acho que é por isso talvez tu não gostou. Não é desconfiança, não, é ruim mesmo. Tu veio judiado no Cowboy Bebop. Não, eu gosto de Cowboy Bebop. Judiado, mas Cowboy Bebop foi bom. Cowboy Bebop é bom, a gente fez um cast junto também de Cowboy Bebop. É que as pessoas judiaram o Cowboy Bebop dele, ele judiou o One Piece dos outros, não, né? Então, basicamente é assim. O primeiro trailer parece um fan-made feito em casa, é muito ruim. Aí veio o segundo trailer, e nesse segundo trailer eu falei, opa, peraí, o negócio tá... Apareceu o Arlong, apareceu o Guy, apareceu não sei o que, já teve umas lutinhas, então você falou, então o negócio tá... Sim, deixou a gente sonhar, sabe? Falei, não, acho que dá pra dar uma chance, vamos lá. Pra mim, esse desastre total, depois desse trailer eu depositei a minha confiança ali, falei, vamos ver. E aí saiu no dia seguinte que eu assisti, né? Não assisti no estreia. Acho que estreou na quinta, meia-noite, sei lá. Assisti na quinta, meia-noite, mas é meia-noite de quarta pra quinta, da quarta. No caso, isso. Uhum. Aí eu fui assistir na quinta lá pelas 10 horas da noite com a minha esposa e assistimos 3 episódios seguidos, porque é muito bom mesmo. É uma adaptação muito legal. Eu gostei, assim... Assiste dublado ou inglês? Dublado, ou em japonês? Você tá maluco, dublado. Japonês não tinha, pô? É porque você não usa VPN, né? Dá pra fazer André que assistiu dublado em japonês. Para com isso, André. Não, o quê, cara? Não! Eu tentei ver, só pra ver como é que ia ficar, sabe? Mas não, eu assisti dublado, cara. Nossa, a dublada é a voz original do anime. Os dubladores são os mesmos do anime. Nossa, e tá assim, sem brincadeira, tá muito divertida a dublagem. Eu não sei como é. Porque... Apesar de dublado, a gente coloca a legenda embaixo, muitas vezes. E aí eu fico vendo a legenda, eu achei muito engraçado o Luffy chamando todo mundo de trouxa. Na legenda aparece ele chamando de trouxa, eu não sei se realmente na legenda em inglês é assim, mas cara, é muito engraçado ele chamando a galera de trouxa. Toda hora ele chama de trouxa. Apesar de não ter isso no anime, eu acho que combina com a personalidade do Luffy, sabe? Que ele parece um menino meio de briga e tal, e tudo mais, da rua. O Glauco Marques, ele que é o diretor de dublagem do One Piece, ele faz meio que essa abrasileiração do Luffy, né? De um jeito mais caipira, né? Eu acho bem bacana isso. Eu acho que dá um ar muito mais rural pro que o Luffy realmente tem, né? Tipo de molecão, molecote. Sim, ficou muito orgânico, eu chamo de trouxa. Cai na mão, essas coisas. Vou te meter a bicuda. Nossa, é muito da hora, mano.
Glauco Marques, que é o dublador do Zoro, né? Do Zoro. Dublador do Zoro, mas também é o diretor de dublagem do Sim, anime. Ele é diretor de dublagem tanto do anime quanto do live action, né? E apesar disso, o André falou que tem algumas ressalvas. Eu, sinceramente, eu não tenho muitas críticas pra fazer não da série, cara. Eu tenho umas críticas bem pontuais, só nada demais, não. Eu vim com algumas perguntas pra fazer pra vocês, porque... Assim, eu não tenho uma opinião 100% formada, assim, quanto à série. Eu gostei, legitimamente gostei, mas tem alguns pontos que eu vou querer entrar, porque talvez vocês me ajudem a martelar a minha opinião, sabe? Tipo, não, é mais pro... Falando em notas, né? Pô, tá no 7, será que vai acabar saindo daqui sendo um 8, ou será que vai cair pra um 6, né? Dependendo... Tá 7, tá feio. Caraca, velho, Caralho, 6? 7, mano? Eu tô dando um exemplo, Só usei O números... cara não almoçou e veio gravar, velho. E pra ti, como é que foi, Dude? Porque, vamos lá, a gente tá vivendo um momento, One Piece, muito louco, né, cara? É um momento, Gear 5, é um momento que, sendo bem sincero, nenhum outro shonen viveu, assim, não Eu acho houve... que tá se guinando, cara, por uma rampada pro final do anime, sabe? Eu Exato, acho que todos, mas já tá num hype muito louco. Sim, mas ele tá, tipo, pegando um ritmo que todas as estradas estão levando pro final da série, então... Como tá se encaminhando para um grande final, que o Oda disse que vai acabar até em 5 anos, né? Ele falou isso, acho que há 5 anos atrás. Sim. Só que esses 5 anos ele se estica. Eu acho que ter o live action já é mais um indício que, por exemplo, fomentar mais a venda do mangá, fazer mais pessoas conhecerem, porque teve gente que começou a assistir o anime depois que viu a série e tudo mais, né? E, consequentemente, depois da série, talvez o cara queira ler o mangá e tal, colecionar, enfim. E eu acho que todas as estradas levam a isso, cara. E eu acho muito legal essa movimentação que o mercado tá fazendo. Até porque, querendo ou não, a Netflix não tem nenhuma DC, nenhuma Marvel, que ela não tem uma história em quadrinhos, franquia pra fazer um grande sucesso, um grande alvoroço, né? Então acho que a jogada da Netflix de querer adaptar um One Piece, que é a maior história em quadrinhos, né? Pra meio que brigar nesse meio de séries de super-herói e séries da Marvel e tudo mais. Eu acho que foi uma jogada de mestre, né? Só que eles demoraram pra acertar, diga-se de passagem, né? Tentaram com Cowboy Bebop, não agradou a grande maioria do público. Eu tenho os meus pensamentos. Teve aquele filme do Death Note que foi um fiasco total, com todo respeito. Mas enfim, a minha expectativa antes da estreia da série era literalmente a mesma expectativa que eu tinha do Cowboy Bebop. Ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim, sabe? Porque eu acho que não existe um meio termo quando a gente tá falando de adaptação de mangá. Porque, querendo ou não, a linguagem dos mangás ela é um pouco eloquente. Ela é um pouco extrapolada, diferente das histórias em quadrinhos, né? E, querendo ou não, histórias em quadrinhos é mais amigável à narrativa em comparação aos filmes normais de ação, por exemplo, né? Porque, querendo ou não, a linguagem dos mangás, como a gente parou pra ver, tem muita cena emocionante no mangá de One Piece, que, nossa, na minha concepção não foi uma adaptação ok na cena, por exemplo. Entendi. Tipo, tem a cena do juramento do Zoro lá no final da luta com o Mihawk, que eu acho que é uma cena muito difícil de ser adaptada, e pra mim aquela adaptação ali daquela cena foi tipo, foi ok, sabe? Mas não chegou no mesmo nível de emoção, sabe? Entendi. Enquanto uma HQ, ela traz mais a ação, não tanta emoção, na minha concepção, e daí é mais fácil adaptar a ação, o impacto, do que a emoção, sabe? Então eu acho que eu fui com esse pensamento de 880 e pra mim foi 80, sabe? Eu acho que ali eles acertaram muito bem a pegada, porque já no primeiro episódio eu já senti que é feito para o fã, não é feito pro desconhecido que tá na Netflix procurando um programa pra assistir, sabe? Você acha isso, cara? Eu acho muito, mano. Que quando os caras estavam idealizando a parada, eles não estavam pensando em atingir públicos novos, assim. Eles estavam pensando em atingir o público que já conhece One Piece? Eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo eles estavam respeitando mais o público, sabe? Por causa que eu ponho em comparativo, por exemplo, o Death Note. O Cowboy Bebop não vou botar tanto, mas vou botar, tipo, exemplos antigos ruins. Death Note e Dragon Ball Z. Eles não fizeram um negócio para o fã. Eles fizeram um negócio remodelado para um público que não conhecia, sabe? E aí o fã verdadeiro, quando vai assistir, vai desprezar aquilo, entendeu? E desprezando aquilo, meio que tu tá fazendo um anti-marketing do conteúdo. Então eu acho muito maneiro tu fazer uma parada mais fiel e mais caprichada e meio que tapando os buracos da história, porque teve vários pontos que teve citação de coisas lá na frente que vai acontecer ainda. Isso pro fã é muito legal, porque parece que o Oda meio que... O Oda não, os diretores e o Oda, né? Porque o Oda participou bastante da
do comitê de produção, eles meio que eles transformaram o começo da história pra fazer sentido com as coisas que vão acontecer lá na frente, sabe? Entendi. E o que eu acho muito bacana isso, tá ligado? E querendo ou não, o próprio fã de One Piece, que é praticamente muita gente, né? Como eu falei, top 1 em 84 países, ele faz o marketing da parada, sabe? Então meio que é uma coisa que se retroalimenta. A Netflix, elas têm um grande acerto aí nessa... Talvez o maior deles, sendo bem sincero, tá? Eu não tô falando isso pra menosprezar a série. Mas eu acho que o principal acerto aí foi o marketing, sabe? Foi um negócio completamente bizarro, saca? Tipo, o que eles fizeram com esses atores, cara, com o elenco, né? De levar os caras pra fazer não sei o que, era joguinho de pergunta, era culinária, mandaram eles viajar e, leva o Inaki, que é o cara que faz o Luffy, né? Pra conhecer o Oda, e o Oda vem assistir em Los Angeles, circula foto... Los Angeles? Sei lá, não lembro onde é que foi agora. Veio assistir nos Estados Unidos, Nova York... Tiraram foto dele. O barco tava no Rio de Janeiro, pô, se eu não me engano. Mas era uma réplica dele, não era o que todo. Ah, não, eu sei que era uma réplica, pô. O barco tava lá, pô. Ah, tá, não, o do barco não, é o mesmo barco que eles usaram pra filmagem. Mas, os caras vieram na Liberdade, em São Paulo, velho. O elenco veio na Liberdade, em São Paulo. Então, sabe, eu acho que a Netflix fez um trabalho, bicho, pra fazer a gente gostar dessa série... antes mesmo de ela lançar, sabe? Tipo, a gente queria ver ela dar certo de tão carismático que era o elenco, sabe? Então eu acho que, começando tanto com o pé direito, cara, era quase impossível dar errado demais. Dar o 8 que o Dude falou, né? Do 880. Pelo menos na minha visão. É claro que poderia acontecer. Aconteceu algo parecido com Cowboy Bebop. André, não podia dar 8, velho. O maior nome, tá ligado? O maior mangá. Não podia dar 8. Mas aconteceu com Cowboy Bebop pra muita gente, Dude. Acho que ele tá sendo muito corajoso nessa afirmação aí. Não, mas é que tipo, vamos pensar, pô, se o... Vamos botar numa visão hipotética. Se o One Piece não tivesse dado certo... Mas ia continuar sendo One Piece, não ia dar nada. Não, exatamente, mas meio que ia botar uma lápide em cima em, tipo, live actions de mangás e animes, negativo, sabe? Eu discordo, velho, porque é bem difícil de adaptar One Piece, muito difícil eles de adaptar miraram One Piece. lá na estratosfera pra adaptar isso. É muito mais fácil adaptar... Cara, sendo bem sincero, é muito mais fácil adaptar quase qualquer outro mangá. Até Naruto, se pegar Naruto, é mais fácil adaptar Naruto. É muito difícil adaptar One Piece. Será que eu tô lunático, então? Cara, eles estavam com um desafio enorme. É claro, eles tiveram um orçamento enorme também, né? Então foi, se não me engano, foi 17 milhões por episódio. 18 milhões por episódio. 18 milhões, olha aí, cara. Então, tipo, vezes 8, que são 8 episódios. Mais impactante, tu quer saber o que é o mais impactante? Eles adaptaram 100 episódios do anime em 8 episódios da série, velho. 100 episódios? Foi por volta de 100 episódios. Não, 100 episódios tá em Alabasta já. Eu acho que é uns 50 episódios. São 9 volumes. São 9 volumes. É 48, eu acho. Eles estão subindo a Grand Line pelo episódio 50, 60, pô. Então, eles adaptaram uns 40 e poucos pra 50, no máximo 60 episódios. Mas ainda assim é bastante coisa, né? Pra 8 episódios, que são 8 episódios de 1 hora. O que eu acho que dá pra complementar disso tudo aí é que, ao meu ver, o intuito de adaptar esse anime, ou esse mangá, anime, não foi pra aumentar a popularidade de One Piece, que eu acredito que não precisa mais pra Netflix querer farmar dinheiro em cima da obra que já é consolidada. Eu acho que vai ter mais, claro que vai ter novos agora leitores e tudo mais, mas eu acho que esse número é muito pequeno perto do que o One Piece já é, sabe? Então, entendo. Eu acredito, do meu ponto de vista, a Netflix apostou, ela definiu um público-alvo, que é o fã de One Piece. E apostou nisso, e não o contrário de One Piece querer novos fãs. Na verdade, eles queriam surfar nessa onda pra já ter um público cativante. Por isso que eu acho que é uma boa adaptação, porque eles definiram bem o público-alvo, que é o fã, igual o Dude falou. E eu acho que isso não é errado, tá? Porque a Marvel faz isso, os filmes da Marvel são feitos pra quem assiste quadrinho. Há adaptações que fogem essa regra, né? Você pegar o Batman aí do Crepúsculo lá, ele é feito, não é pra... Batman do Crepúsculo. Filmão, porra. Filmão pra caramba. Então, mas ele é um filme que foi feito pra ser filme, não pra fã, sabe? Claro que o fã pira e tudo mais, mas é filme pra todo mundo. Pra quem gosta de cinema. E a adaptação de One Piece, não.
é uma adaptação feita pra fã mesmo, pra quem gosta. Eu corroboro aí com o que o Dude falou, mano. Eu acho que também a Netflix acertou por definir esse nicho na hora de escolher. Não queria tirar pra todo lado e querer pegar todo mundo e no final ficar uma bosta. Só pra reiterar a informação que eu tinha passado de 100 episódios, é 100 capítulos. 100 capítulos, ok. Bebi água do mar aqui, é 100 capítulos essa adaptação. Bebi água do mar. Em questão de episódios, foi por volta de, eu tava dando uma pesquisada aqui, foi por volta de 54 a 60 episódios, mais ou menos. 54 a 60. É bastante, né, cara? É bastante. Era um desafio enorme que eles tinham. Eu acho que, sendo bem sincero, cara, a gente vai entrar nos personagens daqui a pouco, mas existe o grande desafio, que é adaptar o Luffy, né? Eu acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que foi o maior desafio, tá? Interpretar o Luffy, né? Representar o Luffy. Acho que esse é o principal desafio ali quando a gente fala de elenco e personagens. Mas a gente tem todo o desafio lúdico da parada, né? Todo o desafio de adaptar um Rei dos Mares, que ficou fera, ficou muito bom. Mas, ao mesmo tempo, isso limitou a produção em algumas coisas. Por exemplo, 80%, 90% dos cenários serem de noite, né? Então, ou é meio que um final de tarde, assim, já tá numa, acho que é penumbra que chama, não lembro como é que chama. É crepúsculo, final de tarde? Eu não lembro agora. Já tá nesse clima. Então, por quê? Porque tem muitos efeitos especiais e os caras também têm um orçamento alto, mas não é infinito, né? Então, isso vai implicar em algumas coisas, mas no geral, cara, a minha primeira impressão foi muito positiva, assim. Eu gostei demais do começo. O jeito como eles introduzem o Luffy, o Kobe, que isso é legal também, porque não é bem no começo, mas no episódio 2 a gente já percebe umas coisas diferentes, que é continuarmos focando no Kobe, né? Então a gente continua acompanhando o Kobe mesmo depois do arco da Álvida, e eu achei isso, como, eu não lembro agora se foi o Dude ou o Pedro que falaram, mas é retcon que chama, Pedro? Quando pega meio que uma... constrói retrospectivamente, né? Então, tipo, eles pegam uma coisa lá da frente, não, vamos corrigir já aqui no passado, que é uma coisa que talvez o Oda nunca teria pensado, ele pensou depois, né? Anos depois, não, vou usar. E aí agora os caras já estão corrigindo, entre aspas, isso, aproveitando. Eu acho isso legal e aí eu vou com vocês nessa. Eu acho que o público-alvo principal foi o fã, e eu acho que é um acerto isso, porque isso fez com que a gente falasse bem, e isso já contraria a expectativa das pessoas sobre live actions, né? Porque tem muito fã que nem assistiu, porque ficou com medo, receio. Agora o fã que decidiu dar a chance, tá falando bem. E aí tu é amigo do cara que não assistiu porque tava com medo, tu vai falar pra ele, cara, ficou legal. O cara vai lá ver também. Daqui a pouco criou-se uma bolha tão grande de fãs que estão consumindo que é inevitável. Pessoa que não é fã vai tá vendo também, pelo menos. Vai dar uma chance, vai ver o episódio 1, que seja. Até porque, como o Dude falou, pô, trending topics o bagulho, top 1 Netflix em mais de 80 países, sabe? Então, cara, não tem tanto fã de One Piece assim, eu acho, pra botar top 1 da parada em 80 países diferentes. Eu acho que... Sim, eu acho que assim, ó, eu acho que o fã, ele fez tão alvoroço que eu acho que ele instigou as pessoas a querer assistir. Eu acho que sim, a própria Netflix também, né? Sim. Não, com certeza. E falando sobre os retcons ali que vocês estavam comentando, cara, eu acho que essa preocupação com os retcons é uma parada que eu acho que eles estão se importando muito com a história lá pra frente. Porque talvez eles saibam que eles vão longe, entende? Porque querendo ou não, assim como quando eu comecei a assistir One Piece, a história não foi algo que me fisgou desde o começo, foi algo que foi o tempo que me fisgou. E eu acredito que eles estão, meio que fazendo esses ajustes e modulando essas coisas, porque eles sabem o potencial que a história de One Piece tem lá pra uma segunda, pra uma terceira, uma quarta temporada, sabe? Faz sentido. Apesar de arriscado, né? Cara, os caras contar com várias temporadas pra um live action é puxado, bicho. É puxado, ainda mais Netflix, que tem um histórico. Até descobri isso, pesquisando um pouco, tá? Ouvi isso, acho que foi no Kitsune da semana. Que o Kitsune falou que a Netflix tem um negócio muito curioso, que eles raramente renovam, não lembro agora se é terceiras ou quartas temporadas. Mas tem um número X de temporadas que eles adaptam, porque a partir de X temporada, por conta do tempo de produção, eles têm que começar a pagar uma parada lá pros roteiristas, então meio que tem que pagar mais, gastar mais, tem que pagar mais os funcionários e tem que pagar mais imposto. Aí os caras cancelam, por isso que tem tanta série da Netflix que é cancelada numa temporada específica,
E eles fazem várias malandragens, assim. Mas a gente aproveitando esse assunto aí que você tá falando de cancelamento, vocês acham que é uma possibilidade real One Piece ser adaptado todo? Nem todo, vai, até... Eu não acho. Até a Marineford, vai. Eu acho que não... Não. Eu acho que não é a intenção dessa série, Eu também sabe? acho que não. Eu acho que ela... Vamos lá. Cara, é difícil falar até onde ela pode ir, sabe? Até onde os seus quiserem, na verdade. Acho que essa é que é a realidade. Cara, eu acho foda porque, assim, esse começo do One Piece, ele é muito pé no chão, perto de onde a gente vai chegar. E não demora tanto pra chegar num lugar mais louco. Por exemplo, como é que os caras vão adaptar, sei lá, Skypiea, sabe? Começa a ficar difícil, sabe? Até um Alabasta, olha, eu acho que vai. Agora, passou disso, bicho, já começa a ficar muito desafiador. E eu acho que tem que fazer muito sucesso, muito dinheiro pros caras continuar insistindo, sabe? Eu não vou negar a possibilidade, eu espero que aconteça mesmo, eu achei legal. Espero que aconteça, não tem dúvida, mas então, eu acho assim, enfim, quase partimos pra uns finalmente aqui, mas... Eu acho que assim, eu tava vendo um vídeo na internet essa semana do Gaveta falando a respeito, fazendo uma comparação de Asuka, que é aquela seriado que lançou na Disney Plus do Star Wars lá, daquela mulher que tem um cabelão branco lá e umas tatuagens na cara, né? E fazendo uma comparação com One Piece, né, que ele tinha falado. E eu gostei muito da ideia de que a visão que os fãs de Star Wars têm da série é a mesma que os fãs têm de One Piece, né? Então, quando um cara olha com muita estranheza a parada, por exemplo, assim, geralmente quando eu vou olhar uma série de Star Wars e eu olho, eu acho muita loucurada a sabre de luz, eu acho muita loucurada esses poderes de levitação e os universos e muita complexidade, sabe? Só que com o tempo, quando tu vai assistindo a série entendendo os pontos, tu vai vendo a riqueza que tem aquele universo. E é a mesma coisa que eu acredito que possa vir a calhar em One Piece. Às vezes a gente vai olhar o protagonista que se estica, eu acho isso muita loucurada, e é muita loucurada. E eu entendo que Skypiea é uma loucurada ainda maior, sabe? Mas eu acho que é nessas loucuradas, às vezes, que é criada o gatilho da criatividade, sabe? Eu acho que o fato do cara não esperar um arco no céu é que talvez transforme a experiência de uma pessoa que não viu One Piece interessante, sabe? Tipo, levar uma história a um ponto onde nenhuma outra história levou. Não, entendeu? perfeito. Só que dinheiro não dá em árvore, esse que é o problema, né? Então, E tecnologia também, não é nem dinheiro, é tempo, tecnologia. Os caras vão ter que... Eu estou sendo otimista aqui, tá ligado? É que eles teriam que fazer um investimento super pesado. Pô, pra ter o retorno disso não seria fácil, sabe? Então, mas é claro... grava no dirigível, impede, mano. né? Grava no dirigível, acabou-se. Risco de ficar tosco ainda, né? Então... Tem o risco de repercutir mal e tal, mas enfim... Vamos lá, gente, personagens então. Vamos entrar nesse bloco, eu acho que faz total sentido. E eu queria perguntar pra ti, Dude, quem foi o teu favorito, cara? Dos personagens, assim, qual que tu gostou mais, ou quais que tu gostou mais? Tirando o Luffy, no caso, né? Cara, Tem que tirar o Luffy de todo mundo nessa pergunta. É difícil tu falar isso e não ter o Inaki Godoy, né, cara? Mas, tirando esse ar de protagonista, eu acho que eu gostei muito... Cara, por incrível que pareça, eu gostei muito da Nami, sabe? Eu acho que diferente da Nami do anime, eu senti uma Nami muito mais humanizada. Eu sei a questão do live action e tudo mais, mas eu senti que teve algumas alterações de roteiro que deram mais uma humanizada nela e não ficou tanto com ar de vira-casaca como foi no anime, por exemplo. Porque no anime tem até uma cena que ela esfaqueia o Usopp, né, no arco do Arlong, sim, só que é uma esfaqueada fake, né? E daí, porque ela meio que tá com o Arlong e ela queria provar isso, ela esfaqueia falsamente o Usopp. E daí, tipo, ela rouba o navio no arco do Baratie e ela tem atitudes que faz ela parecer muito mais vilã do que ela deveria ser, entendeu? E aí no anime a gente tem mais uma humanizada, o Arlong vai pro... Não, ao contrário, no live action. No live action, sim, ela vai ter mais uma humanizada lá do Baratie, porque daí o Arlong chega lá e daí ela meio que ela tenta intervir na luta dele e do Luffy, porque ela não quer que o Luffy se machuque, então ela quer tirar o Arlong de lá e tudo mais. Então acho que ela brilhou muito e, querendo ou não, ela, tipo, entregou muito pra esse papel. E senti que ela, entre os atores ali, tirando o Inaki Godoy, ela foi pra mim a que mais teve destaque, assim, né? Ela, a Nami e o Zoro também, mas eu acho que ela teve mais, na minha opinião. E pra mim, uma baita atriz, velho. A Emily Rudd.
Boa atriz mesmo, cara. Boa atriz. Tu compartilha disso, Pedro? Gostei, mas não é meu personagem, minha... Não é a favorita, mas eu gostei das mudanças que fizeram na Nami, eu concordo com o Dude. A gente viu uma Nami com mais presença também, eu acho que começa por aí, né? O live action... Ficou muito claro aqui que o live action tomou uma escolha, né? Ele decidiu que daria mais foco na Nami e no Zoro, ponto, né? Isso ficou muito claro, até vale se conversar sobre isso depois, mas focando muito na Nami, muito no Zoro, e o próprio Luffy tá ali junto também, né? O Godoy, mas a Nami, ela realmente rouba, assim, eu acho que é um dos melhores personagens, eu acho que dentro dos meus, assim, também, já passando pro meu. Não é o meu favorito, não acho que tenha sido a melhor, mas eu acho que em termos de performance, assim, também, eu acho que ela mandou bem. É claro que é uma Nami um pouco mais americanizada, né, uma Nami mais tira sarro, piadinha Avengers, né, aquela coisa toda, mas que não podia faltar em Hollywood, mas eu acho que não descasou com a personagem, eu acho que fluiu bem dentro do que a Nami é no original, pelo menos nesse começo, né, claro que ao longo do tempo ela vai mudando um pouquinho, né? Ela vai sendo mais... Vai virando só uma piada, né? O lance dela ser uma ladra, uma gatuna, tá? Vai virando só uma piada. Mas no começo ela realmente era isso. E eu consegui sentir isso nessa Nami da Emily, assim, no começo. Eu acho que eu consegui comprar essa ideia, sabe? Eu acho que nenhum dos personagens ali do núcleo principal fica devendo. Igual você falou, foi uma escolha, dar mais foco pra Nami e pro Zoro. Quem eu acho que foi mais prejudicado com isso foi o Sop, porque o arco dele foi sem graça, nem aí pra ele, né? Porque você não compra a história dele, nem se comove. Tanto que na hora que ele bota o pé lá, ele não tem nenhum motivo pra ele ter que pensar qual que é o motivo que ele vai ir, né? Cara, sim. Então, o Sop ele foi muito prejudicado. Foi bastante prejudicado. Então eu acho que de todo mundo ali, todo mundo ficou muito bem adaptado, tirando o Sop. Você compra todos os personagens. Todo mundo é muito bom, é incrível o quão bom é esse elenco. Parece que a galera nasceu pra fazer esses personagens, assim, é incrível. A química do Zoro e do Sanji são excepcionais. Nossa, os dois têm uma química muito boa, de briga, sabe? Às vezes fica brigando, um xingando o outro e tal. Ficou muito legal, ficou bem anime mesmo. Isso que o Taz Skylar lá, que é o que faz o Sanji, ele só teve 4 episódios, né, mano? Ele só apareceu em 4 episódios. Sim, nossa, ficou muito bom. Pouquíssimo tempo de tela, velho. Ficou 10. Mas o personagem que eu mais gostei ali, adaptado, foi o Mihawk. Cara, eu achei o Mihawk fodão, mano. Na moral, assim, eu achei... O Mihawk, olha só. Eu achei ele muito bom, mano. Nossa, ficou assim, pra mim, 10/10. Eu acho que ele ficou um dos mais exagerados que apareceu na minha concepção, velho. Ele e o Bug, assim, extravagantezaço, o olho amarelo, lente... Cara, nitidamente tava com uma lente de contato, tipo, barba postiça, um negócio... Mas era um cosplay bonito, vai. Nossa, ficou muito da hora. Mas esse que é o problema de One Piece. One Piece é totalmente extravagante. Isso porque ainda adaptaram. Ele não tem uma barba igual ele tem. A espada dele é menor do que é... Então tem várias coisinhas ali que eles deram uma adaptada pra ficar menos extravagante do que é. O chapéu dele, enfim. Mas o ator é muito bom. Ali teve um retconzinho também falando isso, porque deram um motivo pra ele estar ali em West Blue. Ele tava amando do Garp. Então por isso que ele tava lá na história, ele só tá lá. Você fala, mano, o que eu... Cara, isso aí foi o retcon perfeito, velho. Na moral. O que o Mihawk tava fazendo num barco no East Blue, né? É engraçado. Duas coisas que aconteceram. 2 retcons que tiveram que, mano, pra mim foram essenciais pra esse comecinho de história. Foi esse retcon do Mihawk ter sido enviado pelo Garp. E o outro é o Luffy não ter dado o soco no monstro com o meu braço do Shanks, mano. Pra mim isso aí foi, tipo, surreal, velho. Eles terem tirado aquela vez que o Luffy sai da ilha e dá um soco no monstro e ganha do monstro, tá ligado? Porque não fazia sentido, tá ligado? Eu acho muito legal isso, porque meio que valoriza não fazia os sentido? monstros. Desculpa, não entendi. Por causa que o monstro come o braço do Shanks e depois o Luffy sai em viagem e ele derrota o monstro com um soco. Ah, tá, agora eu entendi. Agora eu saquei! Daí desvaloriza 2 coisas. O Shanks perdeu o braço
e também os monstros do mar. Porque daí, como não teve o Luffy lutando com o monstro do mar ganhando em um soco, ou dois, ou o que seja, eu acho que, tipo, põe medo quando essa criatura aparecer de novo. Porque provavelmente vai aparecer de novo, Vamos sabe? lá. No anime, o Shanks perdeu o braço que quis, né? Não faz sentido. É o que dizem, Ele né? apostou na nova geração. É o que dizem. Ele descobriu que tava com um tumor maligno e deixou o bicho levar. Mas falando disso, na série ficou mais bem feita essa cena. Ele meio que se distrai e tenta salvar o Luffy primeiro antes de se defender. Você vê a cena rapidinha. Sim. Mas ele dá uma empurrada no Luffy pra tentar salvar ele, e nisso o cara pega o braço. Sim. Ele perde o braço. E daí ele usa o hack do rei, né? Que naquela época não dá tinha. Dá pra comprar um pouco melhor essa história dele perder o braço. Dá pra comprar bem mais. É porque velho. a galera do live action não sabe que ele é o cara mais foda da galáxia, né? Então você compra, né? Ele fica Cara, meio... mas assim, eu acho que se mantendo ali nos personagens, eu compartilho também da dinâmica Zoro-Sanji, eu acho que funciona muito bem. Se fosse pra destacar um dos dois, com certeza o Sanji. Sendo bem sincero, eu acho que o Taz, ele mandou muito bem apesar de que, assim, eu acho que é aí que entra, cara, até uma discussão que começa a ficar complexo pra mim, pra quem que foi o foco, sabe? Porque se a ideia era adaptar o original, algumas coisas mudaram. Porque, por exemplo, esse Sanji, ele não é um mulherengo que é recusado pelas mulheres, mas não dá, né? sabe? Não tinha como adaptar isso, não. Não tinha como. Exato. Mas ele é um cara, tipo, um cara que romantiza as conversas. Ele é muito galanteador, assim. Galanteador, Exatamente. essa é a palavra. Só que assim, eu não consigo imaginar a mulherada recusando ele. Não dá, Porque ele é não muito dá, sangue não dá. bom, ele é muito Daria, André? seduzente. Eu não sou mulher, mas ele é... Ou, sei lá, enfim, né? Mas, cara, eu acho que ele acertou nisso. Eu acho que ele mandou muito bem. Foi o que mais acertou o teor do personagem dentro do que eu acho que o Oda deveria ter feito, saca? Então, entrando até um pouco nesse lance de mudanças, né, nos personagens, mudanças que o live action trouxe, eu acho que essa é uma muito positiva. Eu Com certeza. gostei muito mais desse Sanji do que do Sanji, principalmente do Sanji de hoje em dia. Pra quem acompanha o One Piece até hoje, parece que ele só piora, parece, com o passar dos episódios. Uma piada, o Sanji. Então ele vira um personagem muito boçal, assim. E por conta desse exagero da piada dele, né? Dessa piada do ser recusado e falar um monte de besteira e tal. Mas eu acho legal o que o Taz fez. E o Mackenio, que faz o Zoro, eu tenho minhas ressalvas aqui pra ele, cara. Porque Eu tenho assim, muitas ressalvas. eu acho que ele é um cara que ele manda muito bem na coreografia. Ele tem ali o físico, até, vamos dizer, o rosto, o cabelo, eu acho que tudo ficou legal. Ele pintou o cabelo legítimo, ele furou as orelhas legítimas, Caramba, sim, mano. Ele se que dedicou legal, total. cara. Então, tipo assim, eu acho que isso trouxe muita vida pro personagem e beleza, eu acho que esse cara vai ter que ser o Zoro. O único problema é que esse cara não tem expressão facial nenhuma, né? É um cara esquisito atuando, velho. Eu acho muito estranho. Eu em defesa do Mackenzie, eu digo que o Zoro é que é difícil de ser adaptado, velho. Porque ele é um cara muito fechado no começo. Ele é um cara muito, tipo, ranzinza, dá pra dizer, cara. Eu acho que é muito difícil adaptar o Zoro, velho. Não tem muita expressão, não tem muita coisa. Ele é muito fechado. Ele não é muito expressivo que nem o Sanji, que nem a Nami, que nem o Luffy, sabe? Ele é um cara mais, tipo, mais fechadão. E por ele ser mais fechadão, é difícil tu ter uma interpretação nisso, sabe? Não tem muito pra onde puxar. Tem que ser nas sutilezas a interpretação. Eu não sei, eu não concordo com isso, porque o Zoro, ele participou de várias, principalmente no começo de One Piece, inclusive. Ainda não se tinha essa imagem do Zoro, Zoro Sola, sabe? O Zoro Sola. O Mackenzie, ele fez o Zoro do Zoro Sola. Ele fez o Zoro brabo, tá ligado? O que não é um problema, tá? Só pra ficar claro, eu não acho que seja um problema. Pra mim, ele parece o Zoro pós-time skip, saca? Só que desde o começo. Eu não sinto isso no Zoro do começo do anime, sendo bem sincero. É claro, ele não é um cara brincalhão. Ele não é isso, sabe? Mas ele faz caras e bocas, sim, na verdade. Ele é bem expressivo no mangá. Porque direto acontece as besteiras do Luffy fazer uma merda, bater no Zoro na cabeça, e aparece a cara dele todo puto e tal. Então, tipo, acontece muito. Ou então aquela cena clássica do Luffy dando um soco numa porta de metal e o soco dele é refletido e vai na cara do Zoro. Tipo, acontece. Ou ele se perdendo
Ele se perdendo, ele vai pra um lado, era pro outro. Eu não entendi por que não adaptaram essa parte dele se perder, né? Poderia ter tido. Apareceu essa parte de se perder aí no arco do Sop apareceu lá. mais sutilmente, mas apareceu Mais mesmo. sutilmente apareceu, velho. Mas, cara, enfim, não acho que foi uma... Acho que a caracterização ficou muito legal, mas eu não acho que a atuação em si condisse com o Zoro. Ficou ruim pro live action, acho que é aí que mora aquela discussão de sempre, né, cara? E pra quem só assistiu o live action, pra quem não viu o mangá, não leu o mangá ou não assistiu o anime, isso não passa nem perto de ser um problema, eu acredito, sabe? Porque não simplesmente não é. Mó galã, mó gostosão, né, cara? Como é que os caras vão criticar, né, velho? Imagina, Sanji sem camisa, né, cara? Mas é isso o cara samurai parecendo modelo da... Sei lá, modelo da Paris Fashion Week, mano. É uma coisa, tipo, absurda, mano. Tá, e o Kobe e o Garp, o que vocês acharam? Cara, o Kobe e o Garp eu comprei muito, eu achei bem interessante, são atores desconhecidos, eu nunca tinha visto eles fazendo outro papel, né? Eu acho que são atores bem interessantes, mas também tem o Sop que a gente não comentou, né? Ah, bom, tudo bem, pode ser. É que a gente comentou brevemente, porque ele ficou apagado no cast igual ele ficou na porra do live action, né? Porque, olha... não, eu acho que o Sop, assim, vai ter que vir brilhos em próximas temporadas, né? Porque eu acho que eu não consegui ver 10% que eu gostaria de ver do Sop, velho. Eu acho que por ele ser um personagem que não tem tanto poder de luta e que ele geralmente ganha na malandragem e alguma coisa do tipo, ele fica muito refém da carisma do ator pra conseguir fazer o público engajar nele, né? Não, o público não vai engajar por uma cena de luta como o Inaki Godoy tem, ou como o Mackenio tem, ou como o Taz tem, sabe? Eu acho que ele depende única e exclusivamente da atuação dele como personagem. Só que não dão tempo pra ele, né? Isso que é zoado, né? No próprio arco de apresentação dele, a gente mal tem ele, né? A gente tem mais Zoro do que ele. Então eu acho isso meio complicado. De novo, pra gente que gosta do Sop, acompanha ele faz muito tempo e conhece o material original, realmente dá essa impressão que faltou pro Sop. Mas pra quem vê só a série, vai entender que ele é meio que um cara meio secundário, assim. Apesar de ter esse problema, esse furo aí que o Pedro apontou, que pra mim realmente é um furo. Porque o Sop não tinha motivo nenhum pra ir na viagem com eles, né? O Usopp tava de namorada e de emprego, mas ele foi pro mar. Então não faz sentido, né, cara? O cara sair e ir pro mar ali, né? Na série. E mais um retcon, porque esse beijinho aí que rolou, nunca rolou no anime. Ah, mas será que isso é retcon? Acho que não é. Será que é retcon? Eu acho que, tipo, talvez seja o Oda confirmando algo que vai se concretizar lá pra frente. Mas é um retcon isso aí, pô. Um negócio não, que ele queria mas ter pra feito mim não é retcon. Fez, pô. Eu acho que isso aí foi fanservice mesmo. Será? Acho que meio hollywoodiano-like isso aí, não sei. Não... É porque eu lembro que tinha saído uma parada que o Oda falou que ele não queria romance entre o pessoal da tripulação. Talvez seja tipo assim, tá, tu não quer romance entre o pessoal da tripulação, mas pelo menos deixa rolar um romance aqui, ó, pelo menos. Dá um beijinho aqui, ó, o pessoal gosta. É, um beijinho aqui, o pessoal gosta, mano. Deixa o pessoal chipar, mano. O André e o Dude gostam, né? Não, eu não gostei não, tá? Eu achei bem estranho Foi inesperado. Foi inesperado pra caramba. É que eu nunca vi beijo em One Piece, né, bicho? Então, a hora que o cara vê um beijo ali foi estranho pra mim. Mas talvez seja puramente por conta da minha experiência pessoal com a obra, né? Não tem a ver com o live action em si e tal. Mas piorou? Não piorou a... Não, claro que não. Claro que não. Então acho que não ficou zoada a cena. Eu só não esperava, né? Me pegou realmente com a guarda baixa. Mas em relação ao Garp, pra dar minha opinião entre Garp e o Kobe... o Garp, ele é o ator mais famoso que teria, eu não sei o nome dele, também não lembro de filmes que ele fez, mas eu assisti filme com eles. Ele é o ator mais famoso, mas eu não sei o nome. Eu não sei, não lembro. Ele é ator famoso, mas ator famoso Vicente assim. Regan, o nome do ator. Isso aí, Vicente Regan. Ele é famosinho, pô, ele tem um filme famoso que ele fez. E o Kobe, eu assisti um filme recente com ele, que é Evil Dead, até comentei com vocês. Ele é um bom ator, o filme que ele fez é bem legal. Eu gostei dos dois, gostei da adaptação. Nossa, ele fez 300, mano, caralho, ele é muito famoso. Eu gostei da adaptação, porém, eu não gostei de ter o Garp na história logo de início. Por quê? Quando a gente tá vendo o One Piece, tem toda essa mítica sobre a marinha, né? E aí você começa a ver os marinheiros aos poucos. E na verdade, quem faz essa caça do Luffy é o Smoker. Não é um vice-almirante. Eu acho que ficaria mais legal se fosse a temporada ainda ser o Smoker e de repente começar a gente saber todo esse nível de poder dos caras e de repente, do nada, começar um vice-almirante a caçar o Luffy. Você fala, pô, por que o vice-almirante tá atrás do Luffy, né? Que aí depois tu inverteria os bagulho. Mas eu gostei, tá? Eu gostei da presença dele. Eu vou dizer que eu gostei mais do Garp, tá? Eu não gostei do desfecho. Sim, ficou um desfecho meio... Mas eu gostei
do fato ele estar ali, sabe? Tipo, acho que... Até porque mostra uma dualidade, né? Pô, é uma história de pirata, então tem que ter a marinha, né? Não por isso que pode foi ser só os piratas fazendo o que quer, Mas né? Ainda podia ter mais o o bagulho Smoker, sendo... pô. O Smoker é o que tá na história, ele é Mas capitão, né? mas tem o vínculo emocional ali, né? Porque é o avô dele, então eu acho que funciona bem. Mas então, não sei. pensa se a gente soubesse todo o nível hierárquico e de poder, claro que o Garp é extremamente poderoso. Se a gente soubesse, tipo, conhecesse o poder de um capitão, o poder de um vice-almirante qualquer aí, e aí de repente tem um vice-almirante caçando. Você fala, caralho, mano, um cara muito forte tá vindo atrás do Luffy. Entendi. Mas aí você tá pensando muito longe já. Eu acho que tá pensando já numa segunda, terceira Mas eu acho que temporada. assim, faz muito sentido ter o Garp ali, até porque o Garp não é só usado pra fazer essa correlação com o Luffy, mas também a gente lembra que no começo da história do One Piece, o Kobe aparece e depois ele aparece super tunado, sabe? Eu acho que vale dar muita transformação que o Kobe vai ter ao longo das temporadas até o desfecho de Marineford, que ele é o... Não é que ele para a guerra, mas ele tá junto quando o Shanks chega pra parar a guerra, né? Porque ele chora, ele diz chega de matança e tudo mais, e daí aparece o Shanks lá e fala que se vocês querem continuar a guerra, vocês vão ter que me peitar, e ninguém peita. Sim. E tudo mais. Cara, é muito legal. Eu gosto desse retcon. Vocês falando de transformação de Kobe, agora a transformação do Elmepo ficou merda, hein? Puta que pariu, mano. Do nada... Merda? Nossa, o Elmepo do ali nada ele ficou de Do nada. cansado, velho. Nossa, do nada, tá Me lá, desculpa. tá zoando o menino o tempo inteiro, falando que ele é errado, que não sei o que, maninha. Aí do nada, pronto, não, sou bonzinho, tô aí com vocês, é nóis. É justamente porque o próprio mangá não conta isso, né? Não existia um... O próprio mangá, eles simplesmente viram amigos. A gente vê isso nas histórias de capa, tipo de One Piece, e os dois fazendo coisinhas juntos e eventualmente viraram colegas, amigos. Ah, mas né? tava Então... tão fácil arrumar ali, era só mostrar que o pai dele era um bandido, ladrão, que na verdade ele fazia tudo errado, e aí ele fala, pô, meu pai tá errado, tem que tentar melhorar a imagem dele. Pronto. Enfim, voltando aqui, porque a gente começou a discutir um pouco da história, eu queria centrar nos personagens, porque a gente não falou do Luffy ainda, né? Acho que talvez o cara que salvou essa série... Salvou essa série. Vamos lá, eu sou muito contra isso, cara. Eu não gostei. Você não gostou do Luffy? Ah, aí você tá errado, André. Não gostei, Meu cara. Deus. Não, pra mim ele é o Luffy, tá? Pra mim ele é o Luffy, ele é a personificação do Luffy. Não existe outra pessoa que pode ser a cara do Luffy. Só que eu não sei se é um problema de atuação, eu não sei se foi um problema de roteiro. Ou um problema seu. Pode ser também. Pra mim, o Luffy no live action, ele tem uma linha de decisão inteligente demais pra ser o Luffy, sabe? Tipo, eu não... Cara, sei lá, eu acho que ele ficou um personagem que pensa muito, muito reflexivo, mas eu não tô culpando o Onyaki, o Godoy, né? Eu não tô culpando o roteirista, apesar de falar que pode ser um problema de roteiro. O que eu tô querendo dizer aqui é que o Luffy em si é um baita de um desafio pra ser traduzido como um ser humano, né? Pra ser um cara. Eu acho que, como um personagem caricato de uma obra de ficção como é o One Piece, eu acho que ele funciona muito bem, e o carisma dele que leva tudo pra cima e faz as pessoas querer seguir ele, sabe? Eu não senti isso nesse personagem. É um personagem muito carismático, mas ele não é um personagem que passa a vibe que o Luffy passa. Pra mim, né? Obviamente, André falando é a minha opinião. Eu entendi o que você quis dizer, André, e eu acho que talvez eu possa tentar colaborar aí com esse seu pensamento. O que não passou pra mim, que faltou, é a sensação de força do Luffy, sabe? Você não sente que o Luffy é o capitão da equipe, que ele é o fodão, que ele chega ali pra resolver as coisas. Pelo menos pra mim eu senti que faltou isso do Luffy. Que, sei lá, parece que o Zoro é muito mais forte que ele, parece que o Sanji é muito mais forte que ele. Exato, eu acho que a decisão de fazer o Mackenio como o Zoro, ser o Zoro fodão, o Zoro sola, ofuscou um pouco o Luffy, sabe? E, além disso, esse lance de que, cara, é muito difícil você reproduzir a linha de raciocínio do Luffy sem uma pessoa, e aí de novo eu volto pro público-alvo, sem uma pessoa que não conhece One Piece, ela achar crível, assim, tipo, ela achar que uma pessoa assim pode existir, porque o Luffy parece um cachorro, né, velho? Tipo, ele vê o bagulho, ele vai atrás, foda-se, ele vai fazer o que ele quer. Ele é muito livre, né, que tem tudo a ver com o tema da história, tal, enfim, até inclusive, baita ponto forte do live action trazer esse tema de liberdade, o Luffy defender isso desde o começo, né, citar isso, eu acho que, sei lá, casa muito bem com o tema atual do mangá. Vida, até que ele cobra o Kobe sobre isso. Exatamente, eu acho que isso é
Foi um acerto do roteiro em trazer isso mais presente, um pouco mais expositivo mesmo, porque sempre esteve ali, mas não tão falado. E aqui no live action ficou bem falado, bem verbalizado. Abrindo parênteses, outra discussão que eles trouxeram pra cá já, a discussão do Arlong, né? Sobre racismo, aquela coisa toda, que não tinha-se, basicamente, com essa assertividade nessa parte. A gente tem isso lá na Ilha dos Homens Peixe, né? Mas aqui começou-se a criar já esse núcleo, essa discussão, o que é legal. Então é um acerto do live action. Mas voltando pro Luffy, eu acho que ele é um personagem que ficou meio confuso, sabe? Porque tem horas que ele toma decisões muito inteligentes e hora que ele só é meio burro, sabe? Parece que ele não... que o roteiro não sabia o que fazer com ele, de verdade, assim, tipo, foi o que eu senti, não... Cara, eu não sei como encarar a linha de decisão do Luffy, o roteirista, né, quem escreveu não é o Oda, óbvio. Dá um exemplo aí de uma decisão burra dele, só pra ver se eu acho que é a mesma decisão Cara, burra. uma decisão burra ou uma decisão inteligente? Uma burra. Porque pra mim ele tomou muitas decisões, tipo, pensando sobre isso, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Luffy fazendo uma aposta com a Nami, tipo... Sabe? O Luffy aposta com alguém. O Luffy não, o Luffy só ia gritar com o cara e falar: não, vai ser o meu, vai ser o meu, vai ser o meu, sabe? Então, ele não ia, tipo, apostar e dar uma piscadinha pra Nami. Sabe? Esses tipos de mudanças que mudam o personagem que eu conheço. Aí, de novo, voltamos pra experiência pessoal, né? Muda o personagem que eu conheço, que é o Luffy. Seria uma decisão inteligente que ele fez, por exemplo? Não, que inteligente talvez não seja a palavra. Eu realmente tava querendo trazer pra esse lado de ele ter uma linha meio sei lá, caótico. Não, mas eu tenho um pensamento igualitário nesse quesito de inteligência. Sem querer botar a carroça antes dos bois, na luta final contra o Arlong, ele tem a sutil ideia de destruir os pilares. Sabe? Exato. Eu acho que o Luffy nunca teria a ideia de destruir os pilares. O Luffy só ia sentar o cacete e deu, acabou, ele sabe? não ia falar, entendeu? Mas eu também entendo que no arco do Arlong, ele desaba aquela casa gigante, né? E eu acho que tu fazer um golpe que ele dá naquele arco, desabar o prédio não faria tanto sentido, mas não ter os pilares ali e daí ele dar o golpe e desabar tudo faria sentido. Eu acho que eles tentaram trazer um pouco de realidade pra irrealidade da parada. Mas era só não verbalizar, né? Isso, acho que esse é o ponto. Eu consigo imaginar essas cenas no capítulo de One Piece. O que aconteceria? Dar um zoom na cara do Luffy, ele tá com cara de paisagem. Ele ia olhar pros lados e ele ia começar a quebrar tudo, bicho. É isso que ia acontecer. No live action, ele fica tipo... Ahá, é isso que eu vou fazer, eu vou quebrar os seus pilares, entendeu? Então, é um pouco dessa diferença... Talvez essa exposição sirva pra atender o público que eles gostariam de atingir, né? Tipo, porque, como a gente falou no comecinho do cast, foi meio que uma mescla. Além do fã, eles queriam também pegar um pouco essa pessoa que chegou no live action por indicação do fã, que gostou. Então, talvez desse nível de exposição e esse personagem maluco que é o Luffy não agradaria uma pessoa que não está acompanhando ele a 1000 capítulos, né? Então, talvez tem que pensar que criança caso. assiste, né? Então, às vezes não fica tão claro pra uma criança e tal. É faixa etária, né? Tá, mas criança também assistiu One Piece, ué. É que a gente vê esse anime a gente vê essas palhaçadas de exposição, então eu acho que passa. Mas acho que uma das coisas que vocês comentaram antes que eu preciso discordar é a questão do... o Luffy parece ser mais fraco que o Zoro, eu concordo. Só que eu acho que uma das coisas que foi adaptada na minha percepção, que eu acho que é essencial, é a falta de experiência dele como capitão. Como, por exemplo, na luta do Zoro contra o Mihawk, a Nami falou, cara, por que tu não interviu, sabe? Eu acho que ali, meio que é uma semente plantada pra mostrar como ele não é um cara preparado para os perigos que o mar traz, sabe? Que ele não é um capitão ainda. E eu acho que isso é essencial para as futuros arcos, sabe? Eu entendo que tem aquela questão de, mas tá apostando muito na frente, mas eu acho que faz sentido pro que vai vir lá na frente, sabe? Porque é a inexperiência dele lá na frente. Pra mim, essa falta de inexperiência que ele tem aqui no começo, que ele apresenta, vai fazer sentido lá na frente quando eles forem barrados pelo Panda, por exemplo, né? Porque depois do Panda é que ele vira o que ele é, né? Depois do arco dos Tritões lá, o time skip, ele vira realmente esse cara forte que peita todo mundo, de igual pra igual. É uma discussão meio que eles antecipam, né? Porque isso acontece lá quando o Sop vai sair da tripulação, aquela coisa toda, né? O arco lá do Water 7, pouco depois, né? De Enies Lobby.
E ocorre-se essa discussão, então, né? Que até o Sanji dá um chutaço no Luffy, assim, tipo, vocês lembram dessa treta toda aí? Então eu acho que eles meio que anteciparam isso, né? Anteciparam essa inexperiência dele. Bem colocado, Dude. Pô, faz sentido, cara. Faz sentido, acho que isso ficou bem feito, sim. E como eu falei, não é que o personagem ficou ruim, ele só não ficou o Luffy pra mim, entendeu? Tipo, eu não acho que esse personagem, se fosse unicamente ele, se chamasse João, funcionaria muito bem, mas ele não é o Luffy, na minha opinião, sabe? Eu acho que a linha de decisão dele é um pouco normal demais pra ser o Luffy, entendeu? Tipo, não sei, eu não consigo botar em muitas palavras diferentes do que eu já coloquei. Eu entendi, mas não concordo 100%. Eu entendo a sua visão, mas eu acho que o Luffy é um personagem muito difícil de adaptar, e dentro das possibilidades ali, eu acho que é uma boa adaptação. Eu comprei ele como Luffy, só não comprei ele como capitão do navio. Não consegui comprar ele. Eu só queria ver capitão. mais ele se esticar, tá ligado? Porque eu acho que por uma questão de orçamento mesmo, não foi muito possível ia isso. ficar feia. Nem a Marvel arrisca isso. Que dirá série Netflix. Mas eu queria ter visto um pouco mais também, eu tô com dúvida. Mas eu entendo, né? Orçamento é foda. É complicado. Eles deixaram mais pros momentos de ápice, né? Tipo, episódio 1 ali, depois teve a luta contra o cara lá das luvinhas no arco do Usopp, depois nem teve muita luta no Baratie, né? Basicamente quem ficou com a luta do Baratie foi o Zoro, ele lutou muito pouco com o Arlong ali, e depois praticamente... O Zoro solo. Pior que o Zoro lutou então, é porque é espada, né, mano? É fácil adaptar, né? Acrobacia, os caramba. Tá, beleza, vamos pros arcos então, gente, vamos pros arcos. Acho que dá pra falar arco a arco, brevemente, assim, meio que dando uma opinião geral. E eu vou começar, já antecipando aqui, que pra mim um dos melhores episódios realmente é o primeiro. Eu acho que toda a introdução do universo é muito interessante. A gente vê vários conceitos de One Piece aparecendo ali já, no episódio 2, eu acho, já. A Nami tá explicando como é que o mundo funciona, já são mencionados os Shichibukais... Já é um pouco explorada essa dinâmica marinha e piratas, então eu gosto bastante disso. Nesse ponto a gente já viu o passado do Zoro e já teve a luta com o Morgan, que, diga-se de passagem, eu achei bem legal. Eu acho que o próprio Morgan ele tem um peso muito mais relevante nesse começo do One Piece do live action do que no anime e mangá, assim. Ele é muito mais impactante, muito mais marcante. E, cara, sendo bem sincero, eu acho que não dava de começar melhor, assim. Apesar do que eu falei até agora, apesar de aprofundando os personagens, o Luffy, que é o protagonista, não me agradou tanto, eu acho que, num geral, esse episódio 1 ele me prendeu demais e me garantiu que, cara, assiste mais que vai valer a pena, sabe? Assiste mais que vai valer a pena. Eu gostei muito de todos os arcos, igual eu falei, eu assisti 3 episódios seguidos, então com certeza foi esse aí também pra mim. Mas é difícil eu falar qual arco eu gostei mais, porque eu gostei de todos, cara. E assim... Não, vamos na ordem. Esse primeiro, tu curtiu? Só o primeiro? Achei que era pra dar o que mais gostou. Gostei, pô, claro que eu gostei. Gostei demais. Assim, você falou que o Morgan... Eu gostei do Morgan e tal, mas eu achei um pouco estranha a luta dele com o Luffy, sabe? Pra mim, não tinha como o Luffy ganhar aquela do jeito que o Luffy tava. Não me comprou a vitória do Luffy. É que foi só um chutaço na cara, né? Cara, mas assim, eu acredito que o primeiro episódio pra mim foi, não vou dizer perfeito, mas foi tipo 99% de aproveitamento. Eu gosto muito como os personagens são introduzidos, o Zoro não aparece a primeira vez na crucificado, no pátio da marinha, né? Ele aparece no bar, então é meio que justificado a ida dele pra lá, um cara né? no meio. E levando metadinha. O cara da Baroque Works. Cara, e tu sabe o que é mais interessante nisso? Eu tava dando uma pesquisada nesses retcons aí que o Pedro tava falando, e lá no arco da Baroque Works, quando o Zoro vai lutar com o Mr. One lá, o 01 da Baroque Works, o cara fala que ele tinha mandado o Mr. 7 atrás de um caçador de piratas no East Blue, só que o Mr. 7 foi morto. E daí o Zoro meio que retruca falando que ele tinha dado cabo nele, tá ligado? Então meio que, tipo, eles pegaram um negocinho lá da frente e trouxeram pra trás pra, tipo, meio que acrescentar nisso. E já vai conectar, né? A hora que tiver o Baroque Works e tal, Crocodile. Pô, que da hora, cara. Não, ali os caras foram sagazes demais, mano. Eu fiquei assim, caraca, os fãs de One Piece estão garipando tudo, velho, pra achar o 7, velho.
Que legal, Não, cara. Eu achei animal. E também, falando a gente tá falando basicamente dos 2 primeiros episódios, né, aqui, né? Eu posso já dar uma comentada na aparição do Bug aqui, né? Nossa, total, né? Nossa. Só que antes de eu comentar do Bug, eu lembrei de mais uma coisa que eu tinha até anotado aqui pra mim falar. Que quando a gente tem a aparição do mordomo lá, que é o... Como é que é o nome do mordomo? Nossa, é um nome bem estranho, mas chama de Kuro. É, o mordomo da mansão da Kaia, vamos dizer assim, né? Eu lembro que no mangá barra anime, eu lembro que ele tava consideravelmente como morto, né? E quem tinha matado ele tinha sido o vilão desse primeiro episódio, que era o almirante do Machado. É o Morgan. O Morgan, né? Morgan O Morgan foi tentar capturar ele, só que o Morgan não conseguiu, só que daí, na verdade, o pirata, que é o mordomo, usou do Morgan pra forjar a morte dele, e daí o Morgan ganhou, tipo, meio que subiu na patente por causa dessa mentira. Então meio faz ser relevante a fraqueza do Morgan, sabe? Então eu acho isso bem interessante no anime e no mangá, só que eles não trouxeram isso à tona ali, tá ligado? Foi meio que, tipo, não foi citado essa caçada do Morgan em cima do mordomo. E eu acho que, tipo, ali eles tinham uma oportunidade de conseguir coligar esses 2 arcos. Ficou subentendido, né? Que não ficou tão explícito quanto no anime. O Helmepo falou isso. O Helmepo fala, meu pai... Mas não, é mentira, meu pai matou esse cara. Não é pai, é papi. Meu pai... Muito bom. Eu vi dublado também. Muito bom. Mas assim, é que eu não tinha lembrado que ele tinha falado nesse trecho específico, assim. Mas é porque fica muito mais explícito no mangá, porque aparece a cena dos 2 lutando, e dele falando dentro do navio e tudo mais. Tipo, fica bem mais explícito, né? Realmente. Mas enfim, e também dando uma entrada aqui no Bug, cara, pra mim, acho que dentre todos os vilões, ele e o... eu não vou dizer que o Arlong foi o melhor, mas ele e o Arlong, eles estão pau a pau, assim, sabe? Eu acho que a entrada do Bug foi muito marcante. E também aqui eu já abro espaço pra comentar a respeito, que eu adorei a ideia de toda vez que aparece um personagem, tipo, conhecido no mangá, aparece o cartaz dele na frente e ele meio que ele tira o cartaz de uma maneira diferente que tem a ver com ele, sabe? Eu achei isso genial demais, mano. Eu acho que, tipo, pra quem não assistiu a série, o anime ou o mangá, deve ter achado super estranho, ou às vezes super cafona, mas pra mim, que é fã da série, eu achei, tipo, mano, essencial, sabe? Porque geralmente nas trocadas de comercial que tem no anime, apareceu o cartaz de alguém, ou coisa do tipo, sabe? Eu acho que deixa mais emblemático essa parada do cartaz, porque ela é emblemática pra gente. Perfeito. Os Icats, né? Muito legal. E assim, eu gostei demais do Bug, sendo bem sincero. Todo o arco dele ali, ele ficou muito mais sombrio, né? E muito mais pesado, eu diria. O Bug, todo aquele lance de ele ter prendido os civis, e os civis ficaram batem palmas, e ele forçava as pessoas a bater palmas e tal, todo mundo algemado. Sim. Então, eu achei bem creepy, assim. E, cara, eu fiquei com medo real dele, assim. Ele realmente era o palhaço assassino, saca? Eu acho que funcionou muito bem. A resolução do problema em si, ela é legal, né? Então, eu não vi nenhum problema ali, assim. Algo que ficou meio, meu Deus do céu, nada a ver eles terem vencido essa, né? Mas até aquela pitadinha de fanservice, né? Fazendo um mini bug ali, né? Ele virando aquele bugzinho pequenininho. Então, e a resolução é parecida com o que eles fazem no mangá e no anime. Então, no geral, eu gostei, tá? Eu gostei bastante. Eu acho que esse episódio, ele é quase tão bom quanto o primeiro, na minha opinião. Porque ele constrói uma tensão que o Bug nunca construiu, assim, sendo bem sincero. Só ficou faltando uma coisa, né? O Bug Car lá, que ele se transforma num carro lá, num kart, na verdade, né? Não, caralho, se ele se transformasse, ia ser genial. Não faltou, não. Cara, eu acho que condiz, porque o que acontece? One Piece é uma história de pirata, né? E pirata tem morte, tem roubo, tem todas essas coisas. Eu acho que foi um acerto. Eu reclamei, eu falei várias vezes no grupo lá que eu achei pesado o anime, a série, mas eu acho que condiz com a temática. Então, trazer o Bug assim traz mais à tona esse lado pirata da parada, né? Então, eu gostei bastante como o Bug foi apresentado em português, então nem se fala, né? Porque o Luffy chama ele de Boguinha. Então é bom. É muito bom. É bom demais. E
E não é gratuito, né? Porque o Luffy, ele realmente não guarda o nome de quem ele não se importa. Então ele acaba que chama as pessoas... Nunca chama pelo nome as pessoas que ele não gosta. Então não é só uma zoeira, boga. Não, é porque o Luffy é assim mesmo. Apesar que eu acho que ele nunca chamou de boga, mas... Ficou bom demais. Eu achei os efeitos dele um pouquinho ruim. Os efeitos dele de separação e tal. Sério? Caramba, eu gostei muito. Nossa, eu achei... Pra mim, me tirou um pouco. Eu acho que dava pra ter feito algumas coisas mais práticas. Cara, eu acho que, tipo, dava pra ter feito melhor, mas eu entendo a limitação de um seriado Nossa, fazer isso com o orçamento vocês que teve. não gostaram? Que exatamente Cara, a vocês hora não que ele gostaram? tá só a Caramba. cabeça, sabe? Cara, que tá sua cabeça, a qualidade, a textura tá muito pouca, mano. É muito pouco nitidez, Sério? sabe? Caralho, Nossa, eu dá não pra notei tu ver nada muito disso. que é computação E gráfica, nem cara. precisava, era só botar a cabeça embaixo de alguma coisa, era a cabeça dele mesmo. Mas fica estranho, cara. Eu não sei por que ficou estranho. Eu achei... Não, mas assim, ó, eu entendo a limitação e eu respeito e eu não, tipo, Então, eu não mas eu tô falando tiro nota por causa efeito disso, sabe? prático. É efeito prático, pô. Só botar o cara dentro de uma caixa e a cabeça pra fora, sabe? Mas eles quiseram botar um CGI. o Spielberg. O Spielberg. Ah, para, né? Mas é isso que eu tô falando. Eu não entendi por que eles escolheram fazer CGI 100%. Cara, você vê que a textura tá estranha. Não tá legal a textura. Tá muito estranha. 100%, né? Então, mas é que eu não sei. Não sei o porquê eles optaram por fazer assim, sabe? Dava pra ter feito prático, acredito eu. Agora, por que eles... Mas e o episódio 2? Tu curtiu ali o arco do Bug? Gostei de todos os episódios. Acho que não teve nenhum episódio que eu não gostei, não. Não sei se vai... Até o 3? 3 é qual? O 3 é o começo do arco do Soap, né? Tem o 3 e o 4. A gente tem o final do 3 sendo o poço. E depois a gente tem a finalização, né? A luta na mansão, vamos dizer assim. Eu acho que esse episódio 3, talvez, tanto que foi o último que eu assisti no dia. Mas... realmente ficou devendo um pouco. Eu acho que a história do Soap ficou muito resumida, muito limitada, muito simplória a história dele. De ser só um mentiroso ali na vila. Não ficou... É igual a gente comentou, né, cara? Ficou muito estranho. Eu acho que o Soap ele merecia um tratamento um pouco melhor. Eu espero que depois ele... Eu senti que no 3, eles começaram a dar uma palhinha do Soap. Esse cara vai ser importante, sabe? Só que no fim se resumiu ao Zoro. Então, eu não sei. Fora que ficou bem esquisito, cara, o fato de eles quererem matá-los, o Zoro ser apagado com uma garrafa. E aí os caras, ao invés de... querem matar o Zoro, em vez de enfiar uma espada nele, eles jogam o Zoro num poço e jogam as espadas junto. A história cara, é vilão padrão, pô. Vilão é assim. Cara, ficou muito esquisita. Essa parte do poço ficou muito ruim, cara. Sério, eu achei muito palha essa parte do poço, assim. Eu realmente... Na hora que eu fiquei vendo, eu fiquei, cara, que linha de raciocínio é essa? Que tá ligado, cara? Tem que se livrar das evidências. Beleza, guarda as espadas num baú, porra. Sabe? Sei lá, joga junto. Eu acho que, na verdade, poço, ali é uma questão, mano, não tem muito tempo de tela, não, pra fazer ele ir atrás das espadas e não sei o que e tal. Não jogava ele no poço, então, porra? Sei lá, eu não acho sei, que eu não gostei. Mais por uma questão, escondam todas as evidências, sabe? Tipo, não quero deixar nenhuma evidência. Fazer ele se perder no jardim era melhor. Sei lá, não sei. Realmente ficou um pouquinho estranho essa parte dele cair no poço aí. Mas... eu realmente... Caí não, né? Me passa, porque... Mano, eu lembro até hoje uma coisa que eu quase parece de Walking Dead. Aquela hora que eles têm um zumbi gordão lá no poço, eles querem tirar o zumbi, aí é mó pataquada pra tirar aquele zumbi lá do poço. Não sei se vocês lembram. Não lembro, não vi isso aí. Cara, é ridículo. Você fica, mano, o que esses caras estão pensando? Um ser humano não pensa assim, não, mano. Você fica, não é possível. Então... eu relevo um pouco essas atitudes burras, assim, porque às vezes em prol do roteiro, né? Claro que não ficou bom, igual o André falou, mas... Mas, passa, no geral, passa. Cara, no anime tinha todo esse lance dos caras tá envenenando a Kaia também. Tava envenenando a Kaia. Tinha? Tava. Caramba, cara, eu não lembrava, eu achei mó da hora, cara, o jeito como eles descobrem e tal. A Kaia era doente por causa disso. Sim, depois que os pais dela morreram, ela começou a ficar doente. Na série foi uma coisa que eu pensei, mas por que tá envenenando se depois com 18 anos ia matar na facada ela? Então pra que ficar envenenando ela? Não fez sentido. Será? Mas às vezes é só pra ela ficar debilitada, né? Não sei. Pra ela precisar de um mordomo, confiar nele. Talvez seja isso, né? Talvez, não sei. Tipo assim, ela vira uma pessoa debilitada, então ela precisava ter ali o cara junto com ela, entendeu? Mal contado. Dá pra comprar essa ideia sua aí. Mas
Mas e a luta na mansão? O que vocês acharam? Dude, que tá quietinho, não sei nem se gostou do arco. O que tu me diz? Cara, esse arco aí foi o que eu menos gostei, na verdade, velho. Sério? Teve tanta alteração nesse arco que eu acho que não ficou muito a la One Piece, cara. Pô, a luta foi decidida numa salinha fechada do Luffy dando uma cabeçada no cara. E o Sop nem participou, Eu entendo que... Eu entendo que a concepção do orçamento não deixaria o mordomo ter a tripulação dele assistindo a luta dele, né? Porque no anime a luta é meio que num penhasco lá, com a tripulação no fundo, com um navio, e ele usando as lâminas nas montanhas e correndo super rápido, e o Luffy lutando contra ele e tal. Uhum. Eu entendo que, tipo, tem uma limitação ali. Só que eu acho que deixar um personagem tão emblemático do arco do Sop fazer uma luta num canto escuro, numa casa, eu acho que tira um pouco dessa grandiosidade desse arco, sabe? Uhum. Eu acho que eu queria uma luta no espaço aberto, tipo, num ambiente mais tipo, instagramável, vou dizer aqui, tá ligado? Tipo, uma parada... Pô, que luta... Parece uma luta com personagem secundário, sabe? Num beco. Eu acho que não teve uma grandiosidade, como foi a luta do Mihawk, por exemplo, como foi a luta contra o capitão da marinha ali, o cara do machadão, ou como foi com o Arlong, por exemplo, sabe? Eu acho que foi uma luta muito minimalista. Entendi. A parte mais esquisita pra mim foi que quando a gente vê no anime, a gente vê o Kuro se movendo ultra rápido, é legal. Quando a gente vê no live action, a gente acha estranho. Porque são pessoas, né? A gente tá vendo seres humanos ali. Ele aparenta ser muito mais forte, né? Tipo... Pô, se ele era tão rápido assim, era só ele aparecer atrás do Luffy, corta a garganta do Luffy, acabou. Sabe? Então, tipo, ia ser um negócio bem mais simples de ser resolvido. E a gente enxerga melhor essas limitações por serem seres humanos de verdade ali, não um anime, né? Mas... quando tava assistindo, eu confesso pra vocês que eu gostei, tá? Eu tava bem engajado. Eu não queria ter parado de assistir, sendo bem sincero, eu também vi 3 episódios no primeiro dia, e eu queria ver o quarto, assim, saca? Eu realmente queria, porque apesar de tudo isso, eu tava fisgadão, cara, não sei explicar porquê, mas eu tava fisgadão, eu tava muito curioso pra ver essas outras pequenas mudancinhas que eles iam fazer, porque... Quando eu descobri que ia ser 8 episódios, né, eu fiquei, caralho, vai ficar uma bosta, né, bicho? Como é que eles vão fazer East Blue inteiro em 8 episódios? Só que os 3 primeiros episódios, exato, os 4 primeiros se mostraram muito competentes nisso. E aí eu fiquei, cara, meu Deus, eu quero continuar, sabe? Então, apesar desses problemas bobos de roteiro que eu apontei ali antes, né, de jogar o Zoro num poço, ou o Kuro ser super rápido, mas ser resolvido o problema de um jeito tão simples, ou até o mau aproveitamento do Usopp e tal, eu ainda acho que o roteiro fez um ótimo trabalho nisso, de interligar os pontos e meio que ligar um arco no outro, fazer cortes como foi o corte do próprio Don Krieg ali, né, já entrando no Baratie, que eles cortaram totalmente fora o Don Krieg, foda-se, esse cara realmente não era importante. Cara, pra mim foi genial essa parte, tá? Pra mim, usar o Don Krieg como trampolim pra mostrar como o Mihawk é superior aos outros piratas, eu acho que pra mim foi uma sacada genial, sabe? Foi muito bom. Foi muito bom, porque daí eles tiraram aquele furo, eu não vou dizer furo, né, mas aquela aparição do Mihawk ser um furo na parte do arco do Baratie, com a introdução do Garp, meio que instruindo o Mihawk pra ir até lá, e aí a apresentação do Mihawk ser nessa luta dos 50 bilhões de navios que o Craig tinha, e ele destruiu o Craig, pra mostrar que realmente tava ali o personagem, que ele não foi excluído da adaptação. Eu acho que foi uma junção de fatores tão genial que eu vi ali, mano, eles acertaram em cheio aqui, velho. Não, eles fizeram tipo assim, não tinha como ter uma ideia melhor na minha concepção. Eu não consigo pensar numa coisa melhor que isso. Nisso o roteiro acertou muito. Agora, adentrando no Baratie, cara, eu já digo de passagem assim que ele é um arco que, na primeira visão do anime, ele dava muito foco pro Luffy. Eu acho que, assim, a luta dele contra o Don Krieg durou muito mais capítulos que as lutas que os embates anteriores, né? Na minha concepção, acho que foi uns 5 episódios de luta, assim, bem dizendo. Foi uma luta bem longa para um anime e tal, naquela concepção que o One Piece vinha se dando. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que tirou um pouco da luz que o Sanji recebeu naquele arco devido aos embates, né? E também de toda aquela questão do Luffy convidar ele pra tripulação e ele rejeitar e tudo mais, e ter um atrito até essa conquista do Sanji, né? E eu acho que no arco do Baratie, apesar de eu ter gostado bastante, eu acho que o único ponto pra mim que não foi muito bem acertado é essa concepção do Sanji se entregar muito fácil ao fato de ele entrar no bando, né? Mas eu entendo que o episódio tem só 1 hora, que tem pouco tempo, né? Mas mesmo assim eu queria ver um pouco mais de atrito, eu queria ver um pouco mais de desenvolvimento do Sanji
antes de entrar na tripulação, né? Isso aí foi meio com todo mundo, né? O Zoro também, tipo, o Zoro, o Luffy só ajudou ele, deixou ele com uma espada, falou, tá bom, vou ir pra tripulação também, então... Mas foi assim teve uma também, compra. sabe? Faltou também, eu concordo, acho que faltou um pouco mais de coisa ali pra convencer cada... A Nami foi a única mais... que teve essa questão mais trabalhada, agora o resto não teve, não. Mas eu gostei bastante do arco do Baratie. É porque assim, cara, a gente tá pensando que a gente tinha que pegar 15 episódios, sei lá, 10 episódios e resumir em um, né? Foi um desafio tanto. É um resumo muito bem feito. Eles conseguiram a essência dessa junção de episódios, estava nesses episódios de One Piece. Eu me comprei todos, cara. Até o do Soap, assim, que é meio quem dá pra você levar, sabe? Ainda tá o One Piece ali. Claro que dá. Louco, Não, claro que dá. Porque a essência da série tá ali, né, cara? A essência do companheirismo, a essência da amizade, da liberdade. Tudo isso tá ali. Eu não sei vocês, mas eu chorei vários momentos de One Piece, cara. Aí eu me pergunto... Nossa, o flashback do Sanji. Flashback do Sanji. Velho. Mas eu não sei se eu chorei por causa da minha memória do anime, porque o anime é muito melhor construído, então acaba que essas cenas, esses acontecimentos são mais pesados, né, te pegam melhor, ou se a série, de fato, conseguiu construir um clima que te faça chorar, né, então não sei se as duas coisas ali. Mas eu acho que é mérito, tá, Pedro? Porque de um jeito ou de outro, cara, ele conseguiu fazer você sentir isso, saca? Então, só vai acontecer com quem viu o anime. Beleza, mas aconteceu, saca? Então, diferente do que acontece em outros live actions, né? Que live actions que muitas vezes a gente assiste e só fica se contorcendo de cenas cringe, né? Então a gente... É preferível que seja algo assim, saca? Mesmo que dependa do Essa cena outro, da perna dele foi... Assim, não faz sentido, porque cada um fica num canto de uma ilha durante 80 dias. Duvido que... Nem, por que não fica... Podia estar conversando, né? Não, mas podia estar pelo menos conversando, trocando uma ideia. Não, né, lá, Pedro? mano. Tá louco? Pirata conversar com uma criança, bicho. Tá louco? Mas, mesmo assim, na hora que vai lá e olha, cara, a cena da perna... Porque no anime não acontece, né? No mangá acontece... O mangá acontece a da perna, mas no anime é meio que ele fica preso nas ferragens, daí ele usa uma âncora pra cortar o pé dele, né? Meio que ele tira essa parada de canibalismo. Sim, não fala que ele comeu a perna. No mangá fica mais claro. Porque ia ser muito pesado pro anime, né? Mas eu acho que, mano, pra mim foi uma das cenas mais emocionantes, uma das cenas que mais retrata os valores que o Sanji carrega pra vida dele, né? Porque como ele passou fome por todo aquele tempo, ele entende que a última coisa que ele quer é que as pessoas sintam, por mais que ela seja o inimigo dele, é a fome, porque a fome ela te desmoraliza, a fome ela te destrói por dentro, ela te humilha, e eu acho que isso é uma parada muito impactante e eles conseguiram passar com maestria, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais quero ver em One Piece. Eu quero ver se eles vão conseguir trazer essa parte de emoção que a obra traz na hora que ele conta o passado das pessoas e que ele traz mensagens com isso. Eu quero ver se eles vão conseguir fazer isso com o Chopper, se vão conseguir fazer isso com o Brook, com a Robin, sabe? Isso é um desafio tremendo, mas... Tu tá lá no Brook já. Não, eu já fui longe, né? Mas Nossa! Ai, não, eu fui demais, né? Mas enfim, eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios, mas eu acho que é onde o fã de One Piece, ele se emocionou muito, eu acho que eles têm que ter essa noção que eles também têm que emocionar, cara. Eles têm que mostrar por onde One Piece fez a sua fama, sabe? Pelas mensagens por trás dessas histórias dessas pessoas. Perfeito. Cara, não, faz todo sentido. Do Baratie mesmo, a única parte negativa, assim, que eu senti, e não foi bem negativa, mas foi a despedida do Zeff e do Sanji, assim, porque eu senti falta daquele momento de gratidão, aquela cena icônica do Sanji com a cabeça abaixada, assim, meio que com a cabeça no chão, de joelho, agradecendo. Mas é que isso não tem na cultura ocidental, né? Exatamente. Exato, mas, cara... Mas foi legal, pô, foi legal. Mas ele saiu xingando o velho, mano, não sei. Não, ele saiu xingando, depois ele começou a elogiar, agradecer, ele até chorou, pô, foi legal. Sim. Não foi ruim, mas eu senti falta daquele sentimento de gratidão ter ficado mais claro ainda, sabe? Sei lá, não sei. Mas eu acho que gostei. ficou pra mim ficou muito claro, porque eu gostei muito do enquadramento, porque no buraco de trás do navio, onde tinha passado a bala do Garp, meio que o Sanji se encaixa, é meio que como se eles estivessem frente a frente, e tu vê pela cara dos dois que os dois estão lacrimejando, os dois sabem o que um sente pelo outro, sabe? Eles se entendem. Sim. Eles passaram por tudo aquilo e eles são um pouco rude, um pouco grosso, né? Eles têm um pouco de
de dificuldade de se abrir um com o outro, mas no final tu entende que os dois têm aquele sentimento de pai e filho, sabe? E eu acho mais interessante ainda é que é deixado bem nítido que o Sanji não é parente do cozinheiro, né? Na época que eu assisti o anime, eu tinha uma leve... Eu não tinha essa suspeita, sabe? Eu achava que eles tinham um parentesco, por exemplo, né? Mas não foi dito que ele achou... Na época do anime eu não lembro mais, mas eu lembro que na minha concepção ele era um pai e filho até eu ver o arco da história do Sanji. Não, até né? Tem Não, isso sim, viajou. na época que eu assisti One Piece... faz muito tempo, né, mano? Faz muito viajou, tempo. Aí tu viajou. Acho que tem um flashback do Sanji no arco dele, pô. Mostra que os dois estão presos, tal, na ilha, tal. Sim, mas eu achava que eles eram da mesma... que eles eram parentes por eles estarem no mesmo navio, sabe? Porque um era cozinheiro e o outro também. Então eu fazia essa associação na minha cabeça, tá ligado? Só que aqui ficou muito mais claro que deixou claro que, tipo, o cozinheiro foi saquear um navio e acabou encontrando o Sanji e aquele navio acabou naufragando, sabe? Não ficou tão claro pra mim na época. Não, isso ficou legal. Mas é porque realmente não deixa claro na época, você tem razão. Então acho que é mais uma coisa, o live action mandou bem, né? De mais um desses exemplos que ele, ao retratar aqui, mandou bem. E aí a gente chega no Arlong Park, né, cara? No famigerado Arlong Park. Um arco que eu já quero ressaltar aqui, que eu achei muito inteligente a decisão de envolver o Arlong com Bug, fazer o Arlong aparecer no Baratier, no lugar do Don Krieg. Isso construiu muito melhor o vilão Arlong. E deu mais dinamismo para os acontecimentos, né? Ficou menos serializado, né? Isso, exatamente, porque a experiência de tu assistir um anime semanal ou ler um mangá semanal é completamente diferente de tu assistir um live action de 8 episódios que você provavelmente vai maratonar na Netflix, sabe? Então é muito diferente. Ia ser muito estranho se só aparecesse o Arlong do nada. Todo mundo ia ficar com o sentimento de tipo, tá, esse é o clímax? Esse é o final da temporada, esse cara que apareceu do nada aqui? Mas não, ele já aparece desde o começo, já é citado desde o começo. Então acho que a construção pra chegar no Arlong foi muito legal. E cara, cá entre nós, puta caracterização foda dos Homens-Peixe, hein? Porra, ficou muito bem feito, cara. Eu acho que é ali que ficou 90% do orçamento, cara. Porque ele tinha muito Homem-Peixe naqueles 2 últimos episódios ali, velho. Sim. Eu fiquei de cara. Senti falta de alguns personagens que não apareceram, né? Tipo, por exemplo, aquele polvo de 6 braços que luta com o Zoro, não apareceu. O Hachi, porra. É, não apareceu. E ele é muito importante pros arcos futuros, né? Não sei como é que a série vai fazer isso. Eu acho que eles vão né? colocar aquele da Boconda lá como importante, provavelmente. Eu acho que não Será? vai ter arco futuro. Acho que não. Eu acho que vocês estão viajando. Estão viajando que vai chegar cara, mano, na Ilha dos André, Homens eu Peixe, sou mano. o cara mais positivista possível, sabe? Não vai, eu também acho que não. Caraca, mano. Quando eu tiver no futuro, eu vou te mandar esse episódio aqui pra tu escutar de novo, pra tu ver a barbaridade que tu tá falando, velho. Caralho, eu quero que isso aconteça, Também velho. quero, Mas eu quero, mas eu duvido, velho. Eu acho muito inadaptável o One Piece. Até abri o parênteses aqui, tava assistindo ali a luta do Luffy contra o Kaido nos episódios atuais, porque teremos novidades em breve aí. Mas, cara, tá maluco, velho, é impossível adaptar aquilo. Eu não sei vocês, de novo, vão achar que eu choro por tudo, mas não choro, eu sou bem difícil de chorar, pra falar a verdade, tá? Mas na hora que a Nami pede ajuda pro Luffy, cara... Eu chorei também. Ó, só de falar me arrepiou aqui já, tá maluco, aquela cena é sacanagem, cara. Ali foi talvez uma das cenas adaptadas, uma das cenas icônicas mais bem adaptadas da franquia, velho. Até a parte que o Luffy... Eu ia achar cringe a parte que o Luffy grita, porque no anime eu achei um pouco cringe, tá, sabe? Mas ali eu não achei tanto, eu achei que fez um pouco de sentido. Porque foi no momento que você viu que não tinha mais o que ela me fazer, não tinha mais nada, ela tava desesperada, então ela não tinha mais ninguém, então ela só sobrou, e o Luffy já tinha pedido pra ela, que se ela precisasse de ajudar, né? Era só falar com ele que ela ia ajudar, então... Não sobrou mais nada, então ela olha pro Luffy e pede ajuda. Caramba, mano. Aí ele vai andando, aí tá o Zoro e o Sanji, bora, todo mundo, bora. Aí vai. E o Soap, que te esqueceu de novo, mas eu não te culpo, Soap, porque ele não tava na série. Caraca, velho. Mas assim, eu acho que a única coisa que eu senti um pouco de falta nesse arco do Arlong, assim, eu vou dizer que, pra não dizer que foi perfeito, eu acho que uma das coisas que era muito citada nesse arco no anime foi muito a política desarmamentista que o Arlong traz, né? Porque ele fala que os cidadãos da vila não precisam ter armas, porque ele tá lá pra proteger. E tem a questão também que tem uma vila perto da Nami que não pagou o imposto, que tem todas as casas viradas, sabe? E daí na adaptação só tem uma casa virada aqui na vila da Nami.
olha exemplo, aí, né? Não lembrava disso. Meio que não mostrou meio que o terror que o Arlong fazia com as outras vilas que não pagavam imposto. Né, eu acho que faltou um pouquinho dessa essência, mas eu acho que assim, em termos gerais, eu acho que ele entregou tudo que ele tinha que entregar, sabe? Eu acho que o embate épico, ele entregou um pouco da dinâmica de luta do Sandy, né? Porque a gente não tinha visto muito a luta dele dentro do Baratier. Sim. E tudo mais. E eu acho que também um dos ápices foi a chegada do Garp. Cara, pra finalizar ali o One Piece, mas que eu acho que talvez não deveria ser a hora do encontro, na minha concepção. Eu acho que poderia ter acabado na luta do Garp. Na luta do Arlong e o Luffy indo embora e o Garp chegando na ilha, sabe? Uhum. Eu acho que aquele encontro não era pra acontecer. Mas ia ficar nessa momento. perseguição um tempão, ia ficar chato pra caralho. Eu acho que podia Chatão. ter terminado com eles ficando frente a frente. E aí Caraca. acabava. Realmente acabava com um gancho enorme pra próxima temporada, porque do Uhum. jeito que foi resolvido, Fazer igual o Darth Vader. ficou meio estranho, cara. Sei lá, eu realmente achei... porra, o Garp mandou o Mihawk atrás do Luffy, mas no final ele só queria testar o Luffy. Que merda é essa, velho? Tá maluco? Queria matar o cara, velho, sabe? Tipo... Depois ele toma a decisão, agora passou dos limites, vai ser, tipo, vamos pegá-los vivos ou mortos. Assim, que merda é essa, velho, sabe? Ficou eu bem achei incoerente. bem coerente, essa é a palavra. Exatamente, Pedro, eu achei bem Eu acho que o incoerente fato de essa tu parte manter o final. Garp na série, eu acho interessante, mas o fato dessa conclusão com o Luffy, eu acho muito incoerente com aquilo que ele apresentava, Cara, mano. o vice-almirante Sim, eu tem acho. mais o que fazer, cara. É, Eu, sinceramente, assim... Mas assim, eu acho que foi uma ok decisão, porque poderia ter sido muito pior, né? Eu acho que em termos gerais, assim, não teve um grande erro que, tipo, afundou algum arco específico ou afundou alguma narrativa. Eu acho que foram decisões medianas, mas que não, tipo, prejudicaram o decorrer ou o completo da história. Sim, perfeito. Entrando numa conclusão final aqui já, pra gente chegar nos finalmente, cara, eu acho que foi um conjunto de boas decisões, boas adaptações de roteiro, boas caracterizações. Os combates são legais, eu acho que a única coisa que eu senti falta nos combates era mais Luffy esticando, né? Porque ele basicamente resolve todos os combates com sei lá, um golpe, basicamente. Então, eu acho que faltou isso, pra gente entender um pouco mais a dificuldade dos combates e tal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que funcionou. Então, como o Dude falou, eu acho que foi um punhado de boas decisões em meio a algumas decisões medianas, mas tirando o Sop, que ficou totalmente apagado, eu não vi realmente um momento ultra negativo, assim, que me desconectou da parada. Talvez o Poço, né? O Poço e o Sop. Mas os dois estão no mesmo arco. Então, eu acho que seria o único momento, assim, da série que pra mim realmente deixou a desejar. Num geral, cara, sem dúvidas, o melhor live action que eu já assisti, assim, de... Com certeza, mano. Eu acho que eu concordo com tudo que o André disse, mas eu não senti nenhum momento de desconexão. Achei umas estranhezas aqui e outra ali, mas nada demais. Eu senti falta de luta do Luffy mesmo, porque, igual a gente comentou anteriormente, o Zoro parece mais forte, porque o Zoro tem muito mais, como é que fala? Protagonismo na questão de luta, por ser mais fácil de adaptar do que o Luffy. Então eu acho que faltou mostrar que o Luffy é fodão mesmo. E talvez é porque fica meio difícil, né? Mas umas motivações mais fortes para cada um ter sido convencido pelo Luffy a se tornar membro da tripulação do Chapéu de Palha, né? Ficou bom. É porque é aí que entra aquele ponto. Será que a gente achou bom e gostou porque a gente vem com a carga do anime? Ou será que o live action realmente conseguiu criar ali algo que Eu acho que a gente nunca vai conseguir responder tem isso, que saca? ser pessoas que não assistiram. Se tivesse uma pessoa aqui que não assistiu o anime pra falar... Eu tinha visto uns TikToks do pessoal que assistiu o live action e não tinha assistido o anime. E eles foram assistir o anime depois e falaram que preferiram o live action, por exemplo, cara. Isso eu achei um saldo positivo, essa argumentação. 20 lá vai bolinha, né? Falar igual tem alguns você. anos, né? Eu entendo. Então pesa um pouquinho pra assistir o anime hoje em dia. Eu acho que assim, querendo ou não, botando os pingos nos is, saímos com um saldo extremamente positivo. Eu acho que em comparação a Cowboy Bebop, eu gosto muito mais do live action de One Piece. Eu considero o Cowboy Bebop uma boa adaptação. Só que a de One Piece talvez agora acho que é a maior acertada que eles fizeram até o momento. E eu acredito que ela talvez seja a abertura para outras adaptações, né? Então eles já descobriram que dá pra tu realmente fazer uma entrega absoluta pros fãs. Tu só tem que modelar o teu produto de acordo
que ele vai entregar aquilo que ele realmente entrega na obra original, sabe? Não é fazer aquela parada Death Note de tu pegar e subverter todos os personagens, trocar nome, trocar cor de cabelo, a cidade, o estado, sabe? Fazer uma parada muito mais fiel, só que ao mesmo tempo tu tentando ajustar para as coisas fazerem sentido, sabe? Mas vamos lá, só pra fechar essa parte de adaptação, já que vocês puxaram Cowboy Bebop. O que acontece, cara? Eu acho que Cowboy Bebop é uma boa adaptação, mas o nicho, eu acho fiel o material, tá? Mas a questão é o nicho. Porque os fãs de One Piece tendem a ser mais novos. Tipo, máximo 30 anos, vai. Agora fã de Cowboy Bebop tem 45, 40 anos, é os caras mais chatos de adaptar. Tô tão velho assim, Pedro? Hã? Não, eu tô em between ali, pô. Não tô nem tão velho, nem tão novo. Caraca, eu tô no dígito 2 ainda. Não, mas a pô. gente... É porque acontece. Muita gente que assistiu Cowboy Bebop no passado não são fãs de anime. É porque saiu Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, Akira... Faz sentido. Então a galera... Não, faz sentido. A galera surfou nessa onda aí. Então é uma galera mais chata de mexer. E aí, é anime. Então você bota essas roupas, esse estilismo esses maneirismos de anime, a galera não curte. E eu acho que por isso Cowboy Bebop não deu muito certo, porque eu acho que botando no mesmo nível ali, Cowboy Bebop, botando lado a lado Cowboy Bebop e One Piece, os dois estão no mesmo nível de produção. Eu acho que os dois são uma boa adaptação. A única coisa que Cowboy Bebop errou, do meu ponto de vista, foi querer ter mudado o final da adaptação, que ficou nada a ver. Mas isso aí já falou no cast. Mas eu acho assim injusto. Ouçam lá. Ouçam lá, que é um cast muito bom, pra falar a verdade, é bem legal. Bom que todo mundo concordou que é uma boa adaptação. Quem não gosta é emo. E e eu acho injusto a galera reclamar de Cowboy Bebop e elogiar tanto One Piece, sendo que, né, não é tão diferente assim. Os dois têm um valor de produção muito bom, muito igual, só que a galera de One Piece é mais de boa, né, do que esses trouxas do fã de Cowboy Do Bebop. que os quarentão reclamam. É. Dudi, perguntinha relâmpago então, Dudi, pra gente finalizar aqui o nosso maravilhoso e longo episódio de One Piece. Caraca, hoje é um episódio longo merecidíssimo, né? Falamos acho que tudo que queríamos falar. E eu gostaria de deixar a perguntinha relâmpago da semana. O que vocês acharam da adaptação de One Piece da Netflix, né? Convenceu? Gostou? O que não gostou? Comenta aí para nós lermos tudinho e um pouco mais, né? Na nossa leitura de comentários do mês. Que tá quase, né? Acho que vamos bem dizendo essa semana aqui da publicação desse episódio já vai estar rolando já o episódio de comentários. É isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande abraço pra vocês. Um beijo pra quem fica. Um abraço pra quem vai. Um beijo na cama. Uns beijos na cama. Vai ficar feio aí, né? Beijo na cama, tá bom. Beijo na cama é mal, né? Beijo na cama é complicado. Muito bom. Tchau, tchau, gente. Buenas. Valeu, galera. Boa noite. Tchau. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.